Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente em que momento do dia vocês estão vendo essa aula. Eu estou gravando ela hoje de manhã, sábado, 6 de setembro, e a ideia é a gente dar sequência no curso nas semanas 6 e 7, se eu não me engano, debatendo a questão sobre gênero na ciência. O gênero, como categoria analítica, já se firmou nas ciências humanas há muitos e muitos anos, né? A gente tem, pelo menos desde a década de 70, desde a década de 80, uma série de intelectuais, de mulheres especialmente, discutindo o gênero como categoria analítica para se pensar as sociedades humanas. A ideia hoje é tentar mapear de forma panorâmica um pouco essas questões, para que depois isso possa ser aprofundado nas leituras que eu vou propor ao longo dessas semanas, né? Bom, para discutir isso, eu preparei uma aula que eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que já deve estar aparecendo para vocês, né? O tema dessa aula de hoje é ciência, mulheres e o debate sobre gênero. E aí acho que tem uma primeira ressalva que é muito importante de ser feita, né? Eu falo aqui como homem branco, né, relativamente bem enquadrado nos padrões heteronormativos, né? O que eu quero dizer com isso? Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar sobre gênero, ciência e mulheres, né? Do meu lugar de homem, né? Falar sobre isso parece soar um pouco estranho. Mas exatamente por conta desse estranhamento, eu queria iniciar essa aula, e aí eu explico o porquê desse recorte, falando desse lugar, né? Do que significa ser um homem branco dentro de uma ideia de masculinidade hegemônica no nosso país. Eu acho que desse lugar eu posso falar, né? E especialmente como homem, como branco, né? Heteronormativo, eu gostaria de discutir essas questões à luz daquilo que a gente pode chamar de uma espécie de desconstrução histórica, né? O que que eu quero que vocês entendam com essa aula? Nossas noções de masculinidade ou de feminilidade, né, elas são históricas. E como elas são históricas, elas foram construídas ao longo do tempo. Elas não são naturais. A gente não nasce com um papel social bem definido, né? Isso é dado pela cultura. Eu acho que é um pouco sobre isso que eu gostaria de discutir com vocês hoje, né? Bom, feita essa primeira ressalva, eu acho que a primeira grande questão a ser debatida nessa aula de hoje e que eu proponho como uma espécie de reflexão inicial, especialmente para quem é homem dentro do curso, é pensar um pouquinho uma pergunta que tem me incomodado nos últimos anos, né? Que é o que significa exatamente ser homem no Brasil, né? Quando a gente pensa os papéis sociais usualmente atribuídos ao sexo masculino, o que significa exatamente ser homem no nosso país? E eu diria logo de cara, sem medo nenhum de parecer exagerado, que ser homem no Brasil significa obedecer a uma ordem, né? A uma espécie de injunção no negativo, né? O que eu quero dizer com isso? Desde muito cedo, todos nós aprendemos que ser homem significa não ser mulherzinha, né? Então não é incomum, se você tiver mais de 20 ou 30 anos, na sua educação familiar, você ter sido comparado diversas vezes à mulherzinha, dependendo do comportamento que você assumia. Então, se você era uma criança que chorava, se você era uma criança que fazia manha, se você era uma criança que eventualmente tinha interesse por brincar com brinquedos tradicionalmente associados a meninas, como bonecas ou panelinha ou fogãozinho, quer dizer, se você não gostava de futebol, se você não desempenhava, né, um papel que se espera de um homem, muito provavelmente em algum momento da sua vida você deve ter ouvido essa ordem, né? Pare de ser mulherzinha, mulherzinha, não haja como uma mulherzinha, né? Então a gente pode dizer que, em certo sentido, nós fomos educados, nós fomos criados dentro de uma sociedade onde a lógica da masculinidade é o oposto do que se espera de uma mulher, né? Então, quer dizer, se o homem precisa ser ativo, se o homem precisa ser alguém que não demonstra suas emoções em público, não chora, né? A mulher é o ambiente da fragilidade, a mulher é o ambiente da afetação. Então, quer dizer, se eu, como criança, me afeto, eu estou desempenhando um papel de mulher, de mulherzinha, né? E por isso a ordem, não seja mulherzinha. Isso, na verdade, se encaixa dentro daquilo que nós, nos últimos anos, cientistas sociais, né, os movimentos sociais em especial, têm chamado de masculinidade hegemônica, né? Essa ideia de um papel que precisa ser performado pelos homens, e eu falo isso especialmente no nosso país, porque o nosso país é um dos países que mais mata as mulheres no planeta, né? Pelo fato de serem mulheres. Essa masculinidade hegemônica ela é construída a partir de algumas características, né? Então, eu peguei essa imagem que aparece aí no slide, ela é uma imagem que eu digitei no Google, assim, eu tava, enfim, essa ideia de trabalhar com masculinidade já surgiu antes das minhas aulas, né? E aí eu estava aproveitando alguns slides que eu tinha aqui. Quando eu fui conversar com os meus alunos do ensino médio sobre isso,
Eu digitei no Google, né, a figura de pai-herói, né, digitei lá a palavra pai-herói. Uma das primeiras imagens que apareceu no Google foi essa imagem que aparece aí no slide, né, um homem com uma espécie de escudo defendendo uma garotinha do perigo iminente de um, enfim, sei lá, do fogo ali, né, de uma espécie de explosão. E ele, obviamente, oferece flores a essa garotinha, né? Essa é a figura do pai herói, né, que a inteligência artificial, o Google, ou seja lá o que for, me forneceu quando eu fiz a pesquisa, né? E se a gente for pensar, talvez isso seja o oposto do que é a figura do pai no Brasil, né? Nós somos um país que a masculinidade e a paternidade, né, são muito marcadas pela ausência da figura do pai, né? Mas em todo caso, isso que eu estou chamando de masculinidade hegemônica ou de masculinidade heróica, ela é pautada por alguns critérios, né? Então, a primeira coisa, e acho que isso fica muito claro na imagem, é o quanto ser homem significa não ser frágil, né? Você não pode demonstrar publicamente fragilidade. Você é o protetor, você é a figura daquele que protege, né? O homem, ele não pode se sentir vulnerável em nenhum momento, ele não pode sentir medo. Essa atitude dele não é só de defesa, ela é potente diante do mundo, né? Quantas vezes em briga de trânsito a gente não vê, né, as pessoas se matarem por uma questão de eu não vou voltar atrás, eu não posso demonstrar que eu estou errado, né? Ou seja, quando a gente pensa a ideia de masculinidade, eu falo aqui desse lugar, nós somos treinados desde muito cedo, desde muito pequenos, para a violência. Essa é a lógica da masculinidade hegemônica no nosso país, né? Isso significa que, no final das contas, ser homem atualmente no Brasil significa performar um papel, não atualmente, né? Há muito tempo, né? Mas significa performar um papel, né? Um papel que a gente vai aprendendo desde muito cedo, desde muito criança. Acho que essa é a grande questão. Agora, isso é histórico, né? Isso é cultural. Por que eu estou dizendo isso? Existe um exemplo que eu gosto de usar sempre nas minhas aulas quando eu estou falando sobre Grécia Antiga com meus alunos do ensino médio, né? Se a gente fosse pegar essa figura, né, clássica do machão, né, desse homem potente, heróico, destemido, que não sente medo, né? Isso que a gente imagina dentro da lógica da sociedade como o estereótipo do machão, cara, se a gente pegar esse mesmo cara e jogar há muitos milênios atrás, no mundo grego antigo, na democracia de Atenas do século V a.C., talvez esse machão fosse considerado afeminado, né? Olha que coisa interessante. Aí eu explico melhor um pouco a minha fala. O mundo grego, ele se constrói a partir do ideal da polis, né? E não só do ideal da polis, do ideal da política, né? O homem que dirige a cidade, o homem que faz parte da assembleia, o homem que é apto a discutir os assuntos públicos e, portanto, coletivos, são aqueles homens que são capazes de controlar, de serem equilibrados, né? No fundo, o grande ideal, e quando eu falo isso, é importante dizer assim, os gregos talvez considerassem esse machão, esse estereótipo do machão afeminado, não porque eles respeitavam as mulheres, né? A sociedade grega é uma sociedade profundamente misógina, isso é muito importante de ser dito, né? Mas é porque a noção de masculinidade do mundo grego passava por outro lugar. Mas em todo caso, né? O ideal de homem grego, daquele que é capaz de dirigir a polis, aquele que é capaz de opinar na assembleia, ele é o homem equilibrado, é o homem que é capaz de controlar as suas paixões, né? Aquele homem que não se deixa afetar pelo vinho, é o homem que não se deixa afetar pelas paixões individuais, que pensa muito bem antes de agir. Quer dizer, esse é o ideal de homem grego, né? Então, se a gente for pensar no machão, quem é o machão no Brasil, né? Aquele cara que eventualmente vai para uma festa, enche, enfim, a lata e fica bêbado, embriagado, arruma uma confusão com alguém, se possível, sai expulso da boate, né? Esse é o estereótipo do machão. Cara, é isso, né? Esse cara que pra gente é o estereótipo do brucutu, no mundo grego, ele seria considerado afeminado, porque ele é o cara que se deixa levar pelo vinho, ele é o cara que se deixa levar pelas suas paixões, né? Por aquilo que os gregos chamavam de híbris, né? O descontrole. E aí é muito importante entender por que esse homem seria considerado afeminado, porque o mundo do descontrole, o mundo da histeria, o mundo da afetação era um mundo feminino, e por isso mulheres não poderiam fazer política na Atenas do século V a.C., né? Então, essa comparação simples, só para vocês entenderem o seguinte, né? O que a gente chama de masculinidade, o ideal do que significa ser homem, né? Historicamente falando, isso é uma construção, isso é um papel social. Por isso que eu estou dizendo que ser homem no Brasil significa performar um papel. Que a gente aprende desde muito cedo através daquilo que nós podemos chamar de processo de socialização.
ou endoculturação, como dizem os antropólogos, né? E o que eu quero que vocês entendam é que essa performance de gênero, ela não depende de uma genitália, né? Isso não tem nada a ver com a genitália com a qual eu nasço, né? Ter um pênis ou uma vagina não determina, historicamente, os papéis sociais que me são atribuídos. Isso é dado pela cultura. E essa é a grande discussão, ou uma das grandes discussões, enfim, o debate sobre gênero se pulverizou em uma série de grandes discussões, né? Se ramificou, na verdade, em uma série de grandes discussões, mas esse é um ponto importante desse debate, né? E aí eu queria trazer um exemplo que eu acho muito legal para a gente começar a entender melhor um pouco essas questões, né? Existe uma pesquisadora, já volto naquele slide anterior, chamada Valesca Zanello. Esses tempos atrás eu estava ouvindo uma série de palestras dela. Ela escreveu um monte de livro interessante, né? Eu trouxe dois aqui para citar de exemplo na aula. Um chama A Prateleira do Amor, e o outro chama Masculinidade e o Dispositivo de Eficácia, né? De como a masculinidade no país ela é treinada para ser sempre eficaz, né? São dois livros excelentes que eu recomendo muito a leitura se vocês têm interesse sobre o assunto. Mas não é exatamente sobre esses dois temas que eu vou falar, né? Eu estava assistindo uma palestra dela e ela estava conversando sobre xingamentos, né? O quanto, enfim, né, todas as sociedades históricas criam formas de ofender o outro por meio dos xingamentos, né? E é muito interessante como a questão dos xingamentos, ela também obedece a um dispositivo de gênero, né? Como nós xingamos, por exemplo, homens e mulheres de formas diferentes, né? E muitas vezes esse xingamento ele tem relação com os papéis sociais que se espera, né? Ou do homem ou da mulher. E aí eu vou explicar um pouco melhor, né? Aqui eu estou trabalhando com a categoria de homem e mulher, obviamente, porque essa é a categoria que me interessa, pensar essas duas categorias e o problema que nós temos na construção desses papéis sociais. Bom, o que a Valesca Zanello vai dizer é que todo xingamento, sem exceção, ele é uma arma de controle social. É uma tentativa de colocar o indivíduo no seu lugar, né? Ou naquilo que se espera que seja o seu lugar, né? Como arma de controle social, quando eu ofendo alguém por meio de um palavrão, por meio de um xingamento, o que eu estou tentando fazer é fazer com que essa pessoa se coloque de volta no lugar que eu espero que ela esteja, né? No fundo é isso. E a grande questão é que no Brasil nós ofendemos, né? Homens e mulheres, não no Brasil, no mundo, mas no Brasil, a gente está falando do caso brasileiro, nós ofendemos homens e mulheres de formas completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E aí ela começou a fazer uma pesquisa, e ela, enfim, né, perguntou isso para muita gente, para que as pessoas respondessem a seguinte pergunta: cara, qual é o pior xingamento? Qual é o pior xingamento que um homem pode receber, né? E depois, qual é o pior xingamento que uma mulher pode receber, né? Qual é o xingamento mais ofensivo para um homem e qual é o xingamento mais ofensivo para uma mulher, né? E a partir dessa pergunta, ela começou a desenvolver uma série de questões, né? Que estão ali relacionados, obviamente, com aquilo que ela está disposta a discutir, especialmente nesse livro chamado Masculinidade e Dispositivo da Eficácia. Mas olha só quais são as respostas mais comuns que ela achou, né? Para os homens, o xingamento mais comum, mais ofensivo, que mais rebaixa a masculinidade é o viado, né? Chamar um homem de viado, né, é uma ofensa muito séria. Quase que 100% dos entrevistados colocam que a principal questão, o principal xingamento, aquele mais ofensivo, aquele que mais rebaixa um homem, é o viado. Seguido de frouxo e de fracassado, né? E aí depois uma série de outras variações que colocam a genitália masculina como pouco potente, né? Pinto mole, pequeno e por aí vai, né? E aí o que ela percebeu? Que os xingamentos que mais atingem os homens e, portanto, o seu papel masculino são os xingamentos que colocam, primeiro, o homem numa posição passiva, segundo, numa baixa produção e terceiro, com uma eficácia sexual questionável, né? O que mostra que essa masculinidade, ela é treinada no nosso país para não errar. Ela é treinada, na verdade, para ter uma posição que é o oposto da mulher, né? E olha só que interessante, quando se xingam as mulheres, e as mulheres respondem esse questionário também, o que mais incomoda uma mulher, aquilo que é mais que mais rebaixa uma mulher do ponto de vista do xingamento é o puta, né? Que é lido socialmente como aquela mulher que tem uma posição ativa, né? Aquela que tem uma posição sexual ativa. Então, para o homem é muito ruim ser passivo e para a mulher é muito ruim ser ativa, né? E fora isso, os outros grandes xingamentos associados ao mundo feminino têm a ver com a ideia do corpo feminino, né? De como esse corpo é percebido, né?
Então, gorda, velha, né? Essa ideia da objetificação dos atributos físicos. Então, olha como isso diz muito sobre o que a gente é como sociedade, né? O xingamento, quando eu xingo um homem de viadinho ou de viado, e muitos garotos já passaram por isso em sua infância, eu passei por isso diversas vezes. No fundo, quando alguém me xinga dessa maneira, o que que ele está querendo? É, quer dizer, pare de ser passivo, né? Assuma a sua posição no espaço público, né? Ou quando alguém me chama de frouxo, quer dizer, reaja, né? Produza, essa é a grande questão. E a mulher, quando ela experimenta uma certa liberdade do ponto de vista da sua sexualidade, ela é xingada de puta, ou seja, volte ao seu lugar de recatada, bela e do lar. No fundo, é isso que eu estou dizendo com o xingamento, né? Então percebam. Na verdade, o que esses xingamentos demonstram é que de fato existe um papel ali, um papel social a ser desempenhado e que se espera de homens e mulheres. E isso é ensinado, como eu comentei nos slides atrás, desde muito cedo. E a ideia é a gente tentar desmontar um pouco isso historicamente a partir das aulas, né? Agora, no fundo, tudo isso tem relação com um processo que é muito comum no Ocidente e particularmente no nosso país, que é o que a gente chama de misoginia, né? Eu usei essa palavra, esse termo no começo da aula, mas acho que é importante defini-la aqui, né? Toda vez que a gente fala de misoginia, a gente está falando de um ódio, né, específico, de uma rejeição, de uma aversão que homens, em particular, sentem pelas mulheres, né? E aqui vem uma outra provocação, se a gente for pensar, né? O afeto dessa masculinidade hegemônica, ele é homoafetivo. O que eu quero dizer com isso, né? Homens que se consideram heteronormativos normalmente têm o seu afeto homoafetivo. Vou explicar melhor, né? As pessoas em quem ele confia, né, em quem ele revela os seus segredos, o parceiro do churrasco, do futebol, com quem ele compartilha a vida, quer dizer, o seu grande afeto social são sempre os homens, é sempre masculino, né? Então a relação, ela passa por uma homoafetividade. O que ele faz é, eventualmente, ter relações sexuais com mulheres, mas isso não significa respeito, admiração ou, de alguma forma, uma condição de respeito em relação a essa posição feminina, né? É, eu não compartilho com as mulheres o meu segredo, né? Eu compartilho com os homens, acho que essa é a grande questão. Mas, em todo caso, o que a gente percebe, essa noção de masculinidade, ela é pautada por uma lógica de ódio e desprezo em relação às mulheres, né? De forma ampla, né? Eu não aceito ser fechado por uma mulher no trânsito, eu não aceito receber ordens de uma mulher no meu trabalho, eu não aceito que uma mulher tenha um desempenho acadêmico melhor que o meu. Essa misoginia, ela pode ser experimentada de muitas maneiras, né? Ou numa reunião de trabalho, ou numa reunião de departamento acadêmico, eu acho que eu posso falar antes da mulher terminar e interrompê-la. Quer dizer, é uma série de ações masculinas que mostram o quanto a nossa misoginia se expressa por meio dessa colocação pública do homem como alguém sempre potente, que deve se mostrar forte, calando o feminino. Eu acho que essa é uma questão importante. Isso está muito associado à noção de misoginia que eu quero desenvolver ao longo da aula, né? E por que eu estou dizendo isso? Né? E falo isso, insisto, de novo, desse lugar de homem branco da qual eu falo. Que por mais que o nosso país mate muitas mulheres pelo fato de serem mulheres, nós temos índices alarmantes de estupro de adolescentes, nós temos índices alarmantes de feminicídio, nós temos índices alarmantes de violência contra a mulher no nosso país. O que eu quero que vocês entendam, e eu acho que isso é muito importante para relacionar com o tema da aula, é que a forma mais comum de ódio, de aversão às mulheres, ou seja, de misoginia, não é necessariamente a eliminação física das mulheres, né? Não que isso não aconteça, isso acontece, acontece muito, mas a forma mais comum de ódio, de aversão às mulheres, é a negação da existência política dessas mulheres, né? É a objetificação do seu corpo e a negação da existência política da mulher. E eu quero mostrar isso, né? Acho que a ideia é a gente começar a perceber isso historicamente, né? Então, no final das contas, todo esse início de conversa para dizer o seguinte, que no nosso país, aquela ordem não seja a mulherzinha, que é dada a todo menino quando ele nasce e começa a brincar, é que, na verdade, o que esse moleque está aprendendo desde cedo é a performar um papel associado a essa noção de masculinidade hegemônica. Porque é importante dizer, existem muitas formas de masculinidade, né? Mas essa masculinidade específica que a gente é treinado, ensinado desde muito cedo, ela é pautada por uma lógica muito comum, que é a do silenciamento do feminino, né? Isso é muito importante. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque no final das contas, todo esse sistema de relações que tenta rebaixar a mulher e colocar o homem na esfera pública como potente, como ativo, como aquele que comanda e dá ação, tudo isso tem muita relação com aquilo que as estudiosas feministas, as intelectuais feministas, desde muito tempo atrás têm chamado de patriarcado, né? E aqui tem um outro termo que eu acho muito importante,
que a gente precisa esclarecer, né? Sempre que a gente fala de patriarcado, né, essa noção do conceito desse termo, ele tem origem na noção de patriarca, né, da figura do pai, do homem mais velho, né? Mas que é utilizado nos debates sobre gênero para falar exatamente dessa linha de experiências compartilhadas que evidenciam muito claramente um papel de desigualdade, um lugar de desigualdade entre homens e mulheres, né? É, que é calcada por uma falácia, né? Muitas vezes a gente escuta em debates, em conversas de bar, em conversas de família, né? Essa ideia de que o feminismo, de que, enfim, né, os movimentos negros que lutam contra o racismo, que isso não é interessante, essa ideia do identitarismo, como falo, não é interessante porque somos todos humanos. Porcaria nenhuma, né? Nós podemos ser considerados pelo documento oficial da ONU de 48 todos humanos, né? Mas a maneira como a nossa humanidade se expressa no espaço público, ela é marcada por assimetrias, né? A gente vive num país racista e profundamente misógino, isso ninguém pode negar. Vou dar um exemplo prático, né? E aí eu vou, de novo, me permitam dar um exemplo pessoal. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a minha carreira como professor, antes de entrar no Instituto Federal, eu dava aula em vários colégios, tal, da rede particular de Campinas e região, e um dos lugares que eu dava aula era em Amparo, que é uma cidade que fica perto de Campinas. E eu dava, enfim, várias aulas lá, e tinha alguns professores que eram de Campinas e que também viajavam para Amparo, e a gente saía sempre junto, né? Eu e um colega de trabalho. E num dos dias que eu dava aula em Amparo, eu não precisava dar o primeiro bloco de aulas da manhã. E a gente ia acordar muito cedo, às vezes 5:30 da manhã e tal. Então eu ia junto com esse colega para economizar na gasolina, né? Nós saíamos juntos de Campinas, mas ele entrava para dar aula e eu ficava no carro dormindo, né? A gente estacionava o carro numa rua lateral, pouco movimentada ali do colégio. E eu ficava nesse carro, baixava o banco, dava uma descansada, dormia ali uma horinha, até começar o meu bloco de aulas, eu entrava só no segundo bloco de aulas. E uma vez na sala dos professores, conversando sobre isso, uma professora de filosofia falou: Ah, eu também chego e não tenho muito o que fazer, fico aqui, né, porque também venho de carona e não tenho muito o que fazer. E eu, sem nem pensar, sem nem titubear duas vezes, falei para ela: Por que que você não para o carro ali do lado da rua, deita o banco e dorme um pouco, né? E aí ela olhou para mim e deu risada. Ela falou assim: Você tá maluco, né? Que às 5:30, 6 horas da manhã, ou seja, com o sol ainda nascendo, eu vou parar o carro numa rua lateral do colégio, deserta, e vou dormir ali, né? Qual é a chance de eu fazer isso, né? Entende, né? Eu acho que isso fica muito claro para os homens, em especial para as mulheres, isso já é muito claro, mas o quanto, na verdade, essa ideia de que nós exercemos publicamente os nossos direitos de maneira igualitária, o quanto isso é uma falácia, né? Na lei, na letra da lei, somos todos iguais. Em sociedade, na maneira como nós vivemos, isso é uma grande falácia, né? É uma grande falácia. E especialmente aquilo que o feminismo vai defender e vai dizer, né? E eu falo aqui de maneira muito superficial, é exatamente isso, né? Ser mulher no mundo, né, é muito diferente de ser homem. E porque essa sociedade, todas as noções culturais, tudo aquilo que marca a vida e a existência coletiva, ela é marcada por essa noção de patriarcado que faz com que a mulher primeiro exista como objeto do que como sujeito, né? Primeiro o que é mais importante é o corpo feminino do que o próprio sujeito feminino, né? Isso é muito importante, né? E essa é uma das grandes questões quando a gente discute, especialmente a intelectualidade feminista. E aí eu vou citar um exemplo que é clássico, né, mas de maneira muito panorâmica também, que é a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir escreveu em 49 um livro que se tornou fundamental, é uma leitura muito importante, chamado Segundo Sexo, onde ela vai falar exatamente sobre essa questão, né? E aí eu peço licença para citar o que ela escreve nesse livro, né? Olha só o que ela diz. Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, quer dizer, não existe uma essência feminina, é o que ela está discutindo, né? Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. Não se trata para a mulher de se afirmar como mulher, mas de se tornarem-se seres humanos na sua integridade, né? O que ela estava, obviamente, denunciando nesse livro e por meio desse trecho é exatamente isso que eu coloco aí no slide, né? O que a gente percebe é essa noção de feminilidade, ou do que se espera de uma mulher, ou do que é o feminino, isso é definido a partir de um mundo que é profundamente masculino, né? E o homem define a mulher não em si. A mulher não é
um outro com existência real e complexa, né? A mulher é aquilo que eu não sou, né? Então, se o homem é ativo, a mulher tem que ser passiva. Se o homem é eficiente, a mulher tem que ficar na esfera doméstica. Se o homem não pode demonstrar fragilidade, a mulher é o reino do sentimento e da histeria, né? Então, quer dizer, o que a gente percebe é que a mulher, ela é construída socialmente como espelho invertido do homem, né? O homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele, né? E ela não é considerada um ser autônomo, né? Essa é uma grande discussão. Esses tempos atrás eu estava discutindo com alguns alunos sobre como essa ideia do código de etiqueta feminino é, na verdade, uma grande invenção do patriarcado, né? E aí, obviamente, os alunos ficaram um pouco assustados com o fato de que pagar a conta para a mulher, abrir a porta do carro para a mulher, ajudá-la a atravessar a rua, mais do que atitudes educadas, são atitudes pensadas a partir do século XIX para dizer qual é o lugar da mulher, né? Paga-se a conta de uma mulher exatamente porque ela não pode trabalhar, e como ela não pode trabalhar, como é que ela vai ter dinheiro, né? Eu ajudo a mulher a atravessar a rua porque ela é meio atordoada, e no final das contas ela precisa ser tutelada, tutoriada por mim para que ela possa entender como se portar no espaço público, né? Código de etiqueta é também uma forma de doutrinar comportamentos sociais, né? E dentro dessa lógica, a mulher nunca foi considerada um ser autônomo, embora, e isso é muito importante, sempre tivesse resistência a isso, né? É muito importante dizer isso, né? Onde houve patriarcado, onde houve imposição do masculino sobre o feminino, houve mulheres, obviamente, resistindo a isso, né? Há uma gama variadíssima de mulheres, e quando a gente pensa o Brasil, isso é potencialmente importante. Existe uma professora que tem se dedicado a estudar isso de maneira brilhante, chamada Patrícia Valim. Ela é da Universidade Federal da Bahia. Até recomendo, procurem pelo perfil dela no Instagram, se vocês têm interesse por isso. Ela tem todo um curso voltado para como essas mulheres reagiam a essas imposições, essas normativas sociais, que é interessantíssimo, sobre historiografia feminista e sobre esse papel desempenhado por inúmeras, porque não são poucas, inúmeras mulheres que tentaram lutar contra essa noção do patriarcado, né? Bom, e aí eu queria, como historiador, analisar um pouco essas questões que eu estou debatendo com vocês a partir de alguns documentos e fontes históricas, né? Então, nesse slide aí, aparece um cartaz publicitário, um cartaz de propaganda dos anos 60, se eu não me engano, dos Estados Unidos, né? A década de 60 nos Estados Unidos é uma década de grande prosperidade econômica. A gente já saiu do pós-guerra faz uns 15 anos, mais ou menos, quer dizer, faz 15 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou, nos anos 60, e os Estados Unidos está surfando uma época de grande prosperidade, né? É um momento em que os aparelhos domésticos se democratizam e começam a invadir os lares da classe média suburbana norte-americana. E aí, obviamente, isso daí vai produzir uma série de material de propaganda para ser vendido. E aí, olha que interessante esse cartaz publicitário, né? My wash days are holidays now, né? Quer dizer, os meus dias de lavar roupa agora são feriados. Por quê? Porque agora eu tenho uma máquina de lavar roupa, né? E aí aparece a mulher bela, recatada e do lar, muito feliz porque ela ganhou de presente uma máquina de lavar roupa, né? E a gente pensa o quanto isso é retrógrado, atrasado e não sei o quê, né? Cara, eu tava lendo esses dias atrás, né? De uma polêmica, vocês devem ter acompanhado isso, que aconteceu com uma marca de camisetas masculinas chamada Reserva, né? Cara, essa marca de camisetas, nessa etiqueta que vem aqui atrás, né, da camiseta, colocou algo como assim, né? Tome cuidado ao lavar essa roupa, né? Utilize não sei o que, lá, lá, lá. Ou então entregue para sua mãe lavar, né? Tava escrito isso na etiqueta da camiseta, ou algo parecido ou semelhante a isso. Acabei não pegando, tem foto disso na internet, cara. Então, quer dizer, percebam como muitos padrões de comportamento, né? Dessa ideia da mulher como cuidadora, dessa mulher como alguém que está associada à figura do lar e não ao espaço público, como isso tem raiz na década de 50, mas isso vem até hoje, né? Até os dias de hoje, como isso tem profunda ligação com o que eu tenho debatido, né? Vou mostrar mais alguns exemplos. Então, de novo, mais um cartaz desse período. Tá escrito em inglês, eu vou fazer uma tradução aqui bem rápida, né? Esposas, cartaz da esquerda que está aí. Olhe para esse informe publicitário de maneira muito cuidadosa, né? Circule, e aí tem vários objetos ali, né? Circule os itens que você quer de Natal, né? Mostre para o seu marido
E ele, se ele não for comprar, se ele não for imediatamente à loja, né, tá aqui, ó, chore um pouquinho, chore um pouquinho. Não muito, chore um pouquinho, que eu tenho certeza que ele irá, né? Cara, olha que loucura, né? É isso, né? A mulher é a dona de casa, o marido é o provedor, e ela tem que chorar um pouquinho para poder sensibilizar esse homem para poder comprar esse presente para ela. Ela é quase um pet, né? Ela é quase um bibelozinho do lar, né? E é interessante que quando as mulheres tentam fugir desse papel, que se espera, porque, insisto, né, a gente está performando aqui papéis, quando as mulheres tentam fugir desse papel, a reação da sociedade às mulheres que tentam fugir desse papel, ela é extremamente violenta, né? Então isso aqui é um cartaz antifeminista do mesmo período, porque a década de 60 também foi uma década profundamente marcada pelo movimento feminista, né? Na verdade, esse cartaz é um pouco anterior, desculpa. Esse cartaz ele é do começo do século XX, né? Antes do voto feminino ser oficializado em muitos países da Europa e nos Estados Unidos, né? Então, ali, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, há toda uma movimentação de movimentos femininos na luta não só pelo direito ao voto, que era uma coisa que era negada às mulheres até a década de 20 do século XX, em muitos lugares, né? Mas também pelo direito de frequentar universidades. E é exatamente nesse final do século XIX para o XX que começa um movimento que a gente chama de sufragista, né? Um movimento de luta pelo direito ao voto, com grandes nomes como Emmeline Pankhurst, né, na Inglaterra, só para citar aqui talvez o mais famoso. Mas aí, obviamente, quando essas mulheres saem às ruas para reivindicar o direito ao voto, a sociedade se movimenta também para dizer o contrário, né? E aí esse cartaz, agora especificamente que eu estou falando, é contra esse movimento sufragista, né? Então dá uma olhada, origem e desenvolvimento da sufragista, né? Aos 18, aos 15, desculpa, ela é um pequeno pet, uma criança inofensiva, um bibelozinho, né? Aos 20 ela vira um coquete, ou seja, aquela ideia do pitelzinho, né? Da mulher feita para o casamento. Aos 40, como ela não casou, ou seja, como ela é frustrada porque ela não casou e não desempenhou o papel que se espera dela, ela se torna uma mulher estéril que vai pedir direito ao voto, né? Cara, quanta gente não escuta a mesma coisa quando se fala sobre feminismo no nosso país, né? Então, quer dizer, se a mulher ela foge desse papel que se espera dela, ela se torna histérica. Se ela reivindica o direito político é porque ela é mal amada, né? Para não falar outra coisa, mais grossa e mais violenta, né? Que a gente escuta muitas vezes. Então, o que a gente percebe, no final das contas, essa noção de como o feminino é enquadrado, construído, significa que as mulheres elas têm que ser relegadas à esfera doméstica, né? Esse é o espaço natural das mulheres, né? Agora, é óbvio que esse tipo de construção vai acabar promovendo aquilo que a gente pode chamar de invisibilidade como sujeito político, né? E essa é a grande questão para a gente discutir história da ciência daqui a pouco, né? Então, o que a gente percebe é que a gente vive num mundo em que homens e mulheres são marcados por relações que são assimétricas de poder, né? O lance aí da propaganda de gravata, né? Desse homem esperando ser servido por sua esposa, né? Não é à toa que quando o movimento feminista surge lá no final do século XIX, depois tem uma grande leva, depois de novo na década de 60, a grande questão para esse movimento era discutir exatamente essas assimetrias, né? O tema da escravidão reprodutiva, o quanto o feminino vem sendo demonizado ao longo da história, né? Situando a reflexão exatamente sobre o corpo da mulher, mas dentro do feminismo, né? E pensando como é que a mulher, desde muito cedo, ela é construída como um corpo submetido, né? E eu quero pegar essa última frase para fazer essa ligação com o lance da história da ciência que a gente está discutindo, né? Há pouco tempo atrás eu estava lendo um artigo falando sobre né, quando a gente fala de ciência e de cientistas no país, por que normalmente a gente imagina a figura de homens como cientistas e não de mulheres, embora isso tenha mudado nos últimos anos, né? A gente vai falar sobre isso também, né? E o quanto, na verdade, a ciência acaba sendo de maior interesse dos meninos do que das meninas, né, no geral, né? E aí, uma das hipóteses levantada por esse artigo é exatamente essa, que isso tem muito a ver com as brincadeiras. A gente vai falar melhor sobre isso depois. Os moleques, desde muito cedo, eles são estimulados a experimentar o mundo, né? A correr, a pular, a enfiar a mão na terra, né? A rolar no chão. Quer dizer, essas atitudes de estímulo do menino, como alguém que experimenta o mundo, no fundo estimulam a curiosidade, né? Que é um elemento fundamental para se fazer ciência. Não se faz ciência sem curiosidade. Enquanto as meninas, quando elas têm um comportamento semelhante, como por exemplo, fazer as mesmas coisas, correr, brincar, pular, botar a mão na terra,
o que a gente faz é podar essas meninas muitas vezes, né? Para de se comportar assim, sente direito, né? Menina não pode fazer isso. E no fundo, com essas ordens que nós, como os pais, como pais, vamos dando, o que a gente está fazendo é podar muitas vezes criatividade das meninas, né? E aí, enfim, uma das hipóteses, ela estava trabalhando nessa ideia, era pensar o quanto esses processos de brincadeira, de socialização que são dados desde as primeiras idades, o quanto isso determina uma série de organizações cognitivas no nosso cérebro, né? Que demandam a ideia de que o menino é voltado para essa experiência do mundo e a menina não, né? E o quanto isso pode interferir, inclusive, na escolha por um caminho na ciência. Tudo bem, é uma pesquisa em andamento com muitas possibilidades de questionamento, mas a ideia é muito interessante, né? Porque é isso, no final das contas, essa menina ela é construída como um corpo submetido. Não é à toa que quando o movimento feminista explode na Inglaterra, uma das maneiras mais eficazes de fazer propaganda política da sua causa é essa que eu coloco aqui. Essa moeda é muito legal, né? Ela é um penny, né? Ela é a moeda mais barata em circulação na Inglaterra nesse momento, né? E aí, como enfim, as sufragistas colavam cartazes no espaço público, nos postes, nas paredes, e esses cartazes eram facilmente arrancados, né, pela polícia ou pela sociedade, chegou um momento em que elas começaram a fazer, né, a construir o slogan, né, o seu Votes for Women, né, votos para mulheres, que era a sua grande bandeira de luta, nas moedas de 1 centavo, né? Então, Votes for Women aparece aí martelado com força. E não aparece martelado com força em qualquer lugar, né? Aparece martelado exatamente na orelha do rei inglês, né? O Volts está escrito aqui na orelha, quer dizer, escutem o nosso chamado, né? Existe uma ação aí que é profundamente simbólica e interessante, né? Isso faz parte do Museu Britânico, é uma das obras recolhidas no acervo do Museu Britânico, né? E aí, enfim, os exemplos são inúmeros, né? Eu queria dar só mais um. Essa é uma propaganda antiga, quem tem 40 anos deve se lembrar talvez disso, né? Chegou uma época em que a Skol, né, fazendo dessas propagandas que circulavam pela TV, né, naquela época em que propaganda de cerveja na televisão significava, no geral, mulheres seminuas, né? Chegou uma época em que a escola ela criou uma propaganda que tinha um padrão, que era assim, né? Esse é o mundo como ele é. E esse é o mundo como ele seria se o cara que inventou a escola também tivesse inventado essa coisa, né? Então, aqui desse lado esquerdo, é que às vezes sempre espelha, né? Mas do lado esquerdo do slide tem uma mulher num bebedouro tradicional e comum, né? E esse é o mundo como ele é, né? A mulher está bebendo água nesse bebedouro comum tradicional. Agora, se esse bebedouro tivesse sido inventado pelo dono da escola, pelos caras da escola, o bebedouro seria assim, né? E aí fica muito claro o que se espera, o que está se propondo aqui com isso, né? Depois dessa propaganda, ela foi refeita, os caras. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, né? É, Cara, uma propaganda não surge do nada, né? Você tem ali um corpo de design gráfico, uma direção da empresa que vai decidir o que pode ser aprovado e se transformado em campanha pública, né? Há uma série de pessoas debatendo e discutindo isso. E o grande ponto é exatamente essa, é porque muito provavelmente todos aqueles que estavam discutindo, propondo a criação, a reprodução e a circulação desses cartazes, muito provavelmente eram homens que ocupam espaços de poder e não mulheres, né? E aí isso prova um pouco do meu argumento, que é isso, né? O quanto, na verdade, a mulher é antes um corpo do que um sujeito, né? E o quanto essa corporalidade da mulher tem significados sociais e esses significados condicionam a sua existência. Quantas mulheres não sofrem violência sexual e recebem, inclusive, a culpa por essa violência, né? Não é à toa que grande parte do movimento feminista vai adotar como slogan essa ideia de que o pessoal também é político, né? O corpo, ele é profundamente político. E aí eu volto de novo à questão das brincadeiras, né? É isso, né? Desde a infância, por meio dos fogãozinhos, por meio dos garfinhos e colherzinhas, da geladeirinha, né? Desde a infância, a mulher experimenta o seu corpo como aquele que tem que proteger, como aquele que está sempre tendo que tomar cuidado com os seus movimentos, para que isso não entre em contradição com a ideia do que se espera de uma menina, né? Como aquele que tem que ser protegido em todos os momentos, e o quanto isso condiciona uma existência. Acho que isso ficou muito claro nas minhas falas, né? E por que eu estou dizendo? Porque isso, apesar de ser brincadeira, é coisa séria, né? Isso, tem muita gente estudando isso dentro da sociologia, inclusive, né? Porque no final das contas, as brincadeiras infantis, dentro dessa lógica de processo de socialização, elas funcionam como vai chamar o Rudolf Laban de uma espécie de treinamento para a vida adulta. Se eu dou logo de cara fogãozinho, panelinha, bonequinha e carrinho de passear para uma garota, o que eu estou ensinando é essa garota a ser mãe. Eu estou ensinando essa garota a ser dona de casa. Se eu dou uma espada, um escudo, né? Para o menino, o que eu estou dizendo é
tome conta do espaço público, performe esse papel de herói, né? Eu tô treinando para a vida adulta, né? E é muito claro o quanto. É óbvio que isso tem sido muito questionado nos últimos tempos, né? Eu não tenho dúvidas disso. Como pai, eu também me questiono isso o tempo inteiro. Mas o quanto essas diferenças de brincar masculino e feminino, no fundo, acabam se tornando um grande treinamento para a vida, né? E o quanto isso esbarra na questão de uma masculinidade que é educada para ser um sujeito livre, que se move pelo mundo com iniciativa, audácia, como eu coloco no slide, que é capaz de criar sua própria história, né? O lance do dispositivo da eficácia. E enquanto o feminino se encerra num destino que já está escrito para ela. Ela vai ser a esposa, ela vai ser a mãe que espera, ela vai ser aquela que deseja servir e se entregar. É só pensar todos os grandes filmes clássicos de desenho animado da Disney, né? O quanto todas as mulheres só podem ser felizes, realizadas e se livrar da bruxa má a partir do momento em que surge a figura de um príncipe, né? Claro que hoje em dia também esses desenhos passaram por uma nova linha de produção de outras narrativas que incorporam o personagem feminino com essa lógica, né? Tem um filminho muito bonitinho chamado Valente, que trabalha com outra lógica, mas os filmes clássicos da Disney, e eu assisti todos, né? Trabalham com essa ideia, né? Vamos pensar o caso da Ariel, da sereia, que para mim é o mais estarrecedor, né? Cara, ela era princesa no mar, né? Ela era filha do rei, né? Ela era herdeira do trono. E aí ela se apaixona e ela vai viver com o amor da vida dela. Só que para se apaixonar, o corpo dela tem que ser transformado. Ela tem que trocar uma cauda linda de sereia por duas pernas e quando ela faz isso, ela perde a voz. Ela não pode falar, né? Olha a ação simbólica por trás disso, né? A Branca de Neve que tem que servir a sete homens pequeninos, né? Enfim, a gente pode expandir essa reflexão de uma maneira bastante ampla, né? Agora, o que que isso tem a ver com a história da ciência, né? Eu acho que aqui a gente chega num ponto central para pensar essa segunda parte da aula. O que eu fui tentando mapear aqui é exatamente isso, né? O quanto a ideia de masculino e de feminino é uma construção histórica e social. E o quanto a nossa sociedade ela é marcada por padrões de sociabilidade, padrões de existência política que são masculinos e o quanto isso serve como objeto de opressão da mulher. Acho que isso ficou muito claro a partir da minha fala. Agora, qual é a relação que isso tem com a história da ciência? Simples, né? É só a gente pensar e fazer uma atividade básica aqui, né? É, Se vocês são professores de ciências no ensino fundamental, ou de biologia, ou de química, ou de qualquer coisa no ensino médio, né? Se vocês trabalham como professores na educação básica, entre qualquer dia numa sala de aula e faça essa reflexão com os estudantes, né? Peça para que eles pensem numa lista com os nomes mais importantes da história da ciência. Quer dizer, quais foram os cientistas que mudaram o planeta, que mudaram o mundo, com teorias que foram revolucionárias. E manda eles construírem uma lista com o nome de cientistas, cara. Eu tenho certeza absoluta, absoluta, que qualquer um desses nomes vai aparecer em algum momento, né? E com certeza, um dos que mais vai aparecer, sem sombra de dúvidas, é o do Albert Einstein, seguido por esses outros nomes, né? O Isaac Newton, o Charles Darwin, o Descartes, e talvez, se eles tiverem aula de filosofia e sociologia, Sócrates, Platão, né? Eventualmente, eu atuo num curso de técnico em química no Instituto Federal, então a Marie Curie aparece muito, a Marie Curie tem sido muito estudada, né, nessas últimas décadas. Mas se a gente for formar uma lista, vai aparecer, cara, duas ou três mulheres, no máximo, né? E uma grande quantidade de homens brancos europeus, né? É isso, né? Como se a ciência fosse um instrumento coordenado por meio desse sujeito branco europeu, né? É isso. Por que a gente sabe tão pouco sobre ciência feminina? Por que que a gente estuda tão pouco ciência feminina? Quantas artistas do Renascimento, mulheres, você conhece, né? Muito provavelmente nenhuma, nenhuma, mas você é capaz de falar de Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci, por aí vai, né? Quer dizer, esse silenciamento do feminino, como eu venho conversando nas aulas, ele não acontece à toa, né? Ele tem muita relação com aquilo que a gente estava discutindo, né? E é muito interessante como isso possui efeitos na história da ciência, né? Então, esse é um gráfico muito interessante. Olha que coisa maluca, né? Os dados que estão sendo apresentados aqui falam da produção de ciência no Brasil nos últimos anos, né? Desde a iniciação científica na graduação até a direção de órgãos de fomento à pesquisa lá na outra ponta dessa seta, né? Então, olha que coisa interessante. Em 2018, que é o dado que é apresentado aqui, 56% das pesquisas de iniciação científica desenvolvidas no país eram feitas por mulheres, né?
Quando a gente chega na pós-graduação, mestrado e doutorado, a gente está falando de 52%. Ou seja, na graduação, mais da metade das mulheres fazem pesquisa nas universidades brasileiras, e na pós-graduação, mestrado e doutorado, esse número está um pouquinho mais equilibrado, quase meio a meio, né? Agora, quando a gente vai dar um passo adiante e começa a ver quem é que é professor no ensino superior, isso cai abruptamente, né? Então, docentes, professores vinculados a universidades públicas ou institutos de pesquisa no Brasil, ou seja, docentes do terceiro grau, são apenas 42% são mulheres, né? E aí, quando você é professor de uma universidade pública e começa a desenvolver pesquisa, você pode, enfim, se tornar um bolsista de produtividade do CNPq de acordo com o número de orientações, de pesquisa que você desenvolve. E aí isso vai caindo significativamente, né? Bolsista Produtividade CNPq tem várias escalas e gradações, né? 2, um D, um B, e um A e por aí vai, né? No topo dessa carreira de pesquisa, apenas 12%, isso vai caindo, conforme você vai refinando e vai subindo, isso vai caindo cada vez mais, 34%, 27%, 12%. Quando você começa a ver quem é que está na direção dos principais órgãos de fomento à pesquisa no país, apenas 8% são mulheres, né? Nas sociedades e academias científicas, apenas 4%. Então, o que que esse gráfico, essa imagem está mostrando, né? As mulheres começam produzindo muita ciência na graduação e ao longo da sua trajetória profissional acadêmica, conforme ela vai avançando, elas vão se tornando cada vez menos frequentes em órgãos diretivos, em órgãos que determinam políticas públicas, que pensam a questão das bolsas. O que isso significa, né? Que no final das contas a gente tem um mecanismo acadêmico que é feito para expulsar e segregar mulheres da pesquisa, né? No final das contas é isso, né? Claro que tem muitas coisas em jogo, né? A gente está falando de mulheres que se tornam mães, a gente está falando de mulheres que se tornam mães e que vão ter que dedicar um tempo significativo da sua carreira, né, à maternidade, né, e que não existem políticas públicas. Há um grande movimento e uma grande luta para que isso aconteça, né, mas que não existem políticas públicas que olhem para essas mulheres pesquisadoras dentro das suas especificidades, né, e isso vai com o tempo expulsando mulheres da academia e dessa zona de produção científica, né. É isso, né, é o patriarcado com seus mecanismos e relações funcionando, né. Bom, e aí existe uma ideia que eu acho muito interessante, né? Voltando àquela lista de cientistas famosos e tal, que também está vinculada a esse debate sobre gênero, né? Se a gente pedir para alguém desenhar, né, o que, que imagina como o gênio científico, né, como aquele cara que é, enfim, dotado de grande racionalidade, de clareza sobre o universo natural, quer dizer, o grande cientista, é muito louco, né? Porque raramente, se a gente pensar assim, gênio da ciência, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o Einstein com a língua de fora e o cabelo meio arrepiado, né? Mas raramente o gênio científico, a figura do grande cientista, é imaginado como uma mulher negra ou indígena, né? Ou pertencendo a um grupo marginalizado. Ele é sempre um homem branco, no laboratório, né? O que a gente percebe que no senso comum, quando a gente pensa a história da ciência, e em particular o conhecimento científico, existe um estereótipo associado à figura do gênio cientista, né? Aquele cara isolado, normalmente homem, normalmente branco, dentro de um laboratório, meio excêntrico, completamente desligado do cotidiano, né? Um cara brilhante, mas com grande dificuldade de socialização e que com lampejos de genialidade profere verdades universais, é capaz de dizer a realidade e a verdade sobre o mundo e sobre a realidade física, né? É essa a figura do gênio que a gente tem, né? Isso é produzido pelo ambiente da cultura, né? Se a gente pegar filmes interessantíssimos e animais, como De Volta para o Futuro, que marcou toda a minha trajetória como criança, né? A figura do cientista em De Volta para o Futuro é isso, né? É uma tradução do que foi, ou do como a gente imagina o Einstein, né? Essa coisa meio excêntrica do cara que tem lampejos de genialidade e é capaz de criar uma máquina que atravessa o espaço-tempo, né? Agora, qual o grande problema? E o que isso tem a ver com a discussão que eu estou propondo aqui nessa aula introdutória, né? Essa noção de um cientista como gênio isolado isso apaga muitas coisas importantes dentro da ciência. Primeiro, o caráter coletivo, né? Einstein, Darwin e qualquer outro cientista que você pegar nunca desenvolveu suas teorias sozinho, né? Essas teorias nascem no diálogo, no confronto, né? Existe um caráter que é coletivo de produção do conhecimento científico, né? Que é histórico, que é marcado pela sociedade em que esses conhecimentos estão sendo desenvolvidos, né? E quando a gente pensa essa ideia do gênio isolado no laboratório, isso apaga o caráter coletivo, histórico e social da ciência. E a figura desse estereótipo, ele esconde também um outro problema, né? Na verdade, quatro grandes problemas que eu coloco aqui nessa aula, né?
Primeiro, essa ideia de que ciência, longe de lampejo de genialidade, na verdade um trabalho, né? Que envolve erros e acertos, idas e voltas e muita colaboração, né? Não se faz ciência em nenhum lugar do planeta sem redes de colaboração. Segundo, isso marca uma visão muito hierárquica e elitista da ciência, né? Desse cientista como alguém acima da sociedade, né? E que tem um grande efeito de gênero exclusão, porque a gente nunca imagina esse cientista como mulher, especialmente se a gente for colocar mulher negra ou indígena, né? E ao mesmo tempo romantiza esse isolamento, né? Visto como algo, não, o cara é genial, né? Como algo positivo. Agora, isso é um problema, né? É um problema porque isso é calcado dentro de uma lógica de um sujeito universal. O século XVIII, a gente discutiu isso no início do curso, ele é marcado pela ideia de que a experiência do homem branco europeu ela é uma experiência universal, né? Então, quer dizer, ser racional, ser científico, ser civilizado, ou qualquer coisa que a gente queira dizer, como a gente vem conversando ao longo do curso, significa se parecer com esse homem branco europeu, né? Como se essa linha evolutiva da humanidade tivesse que chegar no ser mais desenvolvido de todos, que é esse homem branco, esse sujeito universal que tenta universalizar todas as experiências, isso é um problema, né? Porque no final das contas, essa ciência moderna que a gente vem discutindo ao longo das aulas, calcada nessa lógica da razão iluminista, ela é marcada por uma premissa, né? O cientista clássico, né? Newton, Einstein, Descartes, ou seja lá o que for, ele é racional, ele é objetivo, ele é neutro, ele é acima das contaminações do corpo e do afeto, né? Ele é masculino. Agora, isso não é construído de forma isolada. Essa figura do cientista como racional, objetivo, neutro, acima das contaminações do corpo e do afeto, só existe porque ela é construída na oposição de um sujeito que é obviamente subestimado dentro dessa lógica científica, né? Só é construído porque a mulher é vista de maneira contrária, né? Ela vai ser associada ao domínio da natureza, do corpo, da emoção, né? Que vai ser vista sempre como inferior, como algo auxiliar à razão. Isso explica porque também muitas mulheres foram invisibilizadas ao longo da história da ciência, porque a ciência, até século XIX, século XX, tentava provar essa inferioridade da mulher, né? E a gente acha que essa linguagem ela está fora, né, do nosso ambiente, né? Eu quero usar um exemplo muito claro, muito claro. Isso daqui que vocês estão vendo é um Australopithecus, imagino que vocês conheçam, né? É a Lúcia, o nosso Australopithecus mais famoso, descoberto lá na década de 70, acho que 73, se eu não me engano. Recebeu esse nome em homenagem a uma música dos Beatles, né? Lucy in the Sky with Diamonds, estava tocando no momento da descoberta. É um dos nossos ancestrais mais antigos, né? Ainda no gênero, dentro do gênero Homo. Isso aqui é uma reconstrução da Lucy, né, no Museu de História Natural de Nova York, né? Aparentemente um museu científico, né? Essa ideia da reconstrução da evolução da vida humana, tem uma sala dentro do Museu de Nova York dedicada a isso, e aí a Lúcia aparece lá, caminhando, né, enfim, o gênero Homo, bípede, né? Caminhando com o seu companheiro, digamos assim, né? E aparentemente uma exposição neutra, que não tem nenhum valor sendo colocado em jogo nessa reconstrução da Lucy para ser exposta no Museu de História Natural em Nova York. Mas daí a gente começa a observar mais de perto, né? Percebam a posição dos corpos. A gente não tem a menor ideia. O que a gente tem são fragmentos da luz. Isso é muito importante ser dito, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui, isso daqui é um processo de invenção e de reconstrução, né? Operado por cientistas, mas é um processo de reconstrução. Cara, a Lucy aparece, né? Sendo guiada pela mão do seu companheiro homem, né? Enquanto ela tem um rosto relativamente assustado, né? Esse companheiro homem, ele está ali pronto, mais ou menos preparado para protegê-la. É isso, o gesto corporal desses dois australopitecos está construindo esse sentido, né? Entendem o que eu quero dizer para vocês? Quer dizer, ciência não tem nada de neutro. Quem fez essa reconstrução foi cientista homem branco, entende? E ao reconstruir um ser de milhares de anos atrás, né? Reconstrói com uma perspectiva que é do presente em que isso está sendo construído, né? Marcado pelo patriarcado, por essas relações de gênero, por tudo isso que a gente discutiu em sala de aula, né? Ou seja, né? Não existe neutralidade quando a gente fala em conhecimento científico, uma coisa que a gente vai discutir mais adiante no curso, né? E pensando em todas essas questões do quanto a ciência é masculina, né? É sobre isso que muitos cientistas têm denunciado, né? Já faz um tempo que se fala sobre aquilo que nós chamamos de efeito Matilda, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Me permitam contar um pouquinho melhor essa história. Se vocês já conhecem, não tem problema, a gente dialoga aqui, né? Mas há um tempo atrás,
um pesquisador chamado Robert Merton, né? Ele estava muito preocupado sobre como alguns cientistas muito famosos conseguiam ter mais acesso a bolsas de pesquisa. Porque é isso, você não desenvolve ciência se você não tiver financiamento. E aí a grande questão dele é: cientistas renomados, cientistas famosos, tinham muito mais facilidade para conseguir recursos financeiros para desenvolver suas pesquisas do que cientistas com um nome ainda em ascensão ou com um nome pouco conhecido. E a grande questão para ele era que esse tipo de organização de fomento de pesquisa criava um problema, que era assim, eventualmente você poderia apagar a trajetória de cientistas brilhantes, mas que porque ainda não tinham nome conhecidos, não conseguiriam entrar nesse mainstream da pesquisa acadêmica, né? E ele chamou esse efeito de efeito Mateus, né? O quanto cientistas mais famosos recebiam mais dinheiro e, portanto, conseguiam seguir nas suas pesquisas, enquanto nomes menos importantes tinham pouco acesso, e isso poderia eventualmente acabar obliterando a sua carreira, né? Resumidamente é isso. E aí, um pouquinho depois, né, uma grande intelectual chamada Margaret Rossiter, né, foi estudar essa publicação do Robert Merton, né, e ela percebeu que boa parte da pesquisa dele era amparada em pesquisa produzida por mulheres. E ela vai dizer assim, olha que coisa louca, né? O cara que está denunciando a assimetria nos processos de fomento de pesquisa usou um monte de pesquisa feminina e só se referiu a elas de maneira muito superficial em nota de rodapé. E aí ela empregou a expressão efeito Matilda, né? Em homenagem a uma grande feminista do século XIX, né? Dizendo o seguinte: olha, o quanto dentro da história da ciência a gente invisibiliza o trabalho coletivo e o trabalho feminino em especial, né? E aí, quando a gente olha para laboratórios, redes de pesquisa, né? As ações técnicas que são necessárias dentro de um laboratório de pesquisa, o quanto muitas vezes isso é sustentado por mulheres, por assistentes, né, digitadoras, laboratoristas, né, que estão ali naquele quadro do laboratório, mas que elas não aparecem no momento em que essa pesquisa é publicada, né? O quanto, na verdade, o patriarcado, aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, vai acabar relegando o trabalho feminino ao bastidor. E aí, na hora do Nobel, você tem o homem branco, né, cientista, enquanto todo o trabalho coletivo de produção que está por trás desse conhecimento se é apagado, enquanto muitas mulheres acabam sendo invisibilizadas a partir disso, né? Grosso modo, isso é o que a gente chama de efeito Matilda, né? Que vai glorificar a autoria masculina. Isso quando homens não roubam o trabalho de mulheres na história da ciência. O caso mais famoso, vocês devem conhecer, é o da Rosalind Franklin, né? É isso, né? Se hoje a gente conhece a estrutura do DNA, e imagina aquela estrutura do DNA como aquela ponte helicoidal, né, mais ou menos, isso é possível graças ao raio-x, às fotos, enfim, as imagens de raio-x produzidas por essa mulher, né? O Watson e Crick, né, ganharam toda a fama por terem descoberto a estrutura do DNA, receberam um Nobel por conta disso, quando na verdade os caras receberam uma foto roubada do laboratório da Rosalind Franklin e só conseguiram ter, na verdade, esse lampejo de genialidade graças ao trabalho dessa mulher, né? Eles saíram como gênios visionários e a Rosalind Franklin foi apagada, teve seu trabalho roubado, literalmente roubado, seu laboratório. Quem não conhece a história, sugiro que procure, tem um monte de videozinho no YouTube sobre isso, né? Isso é o efeito Matilda, na prática, né? E aí o que é importante quando a gente pensa a história da ciência é como é que a gente questiona esses espaços e esses lugares, né? Então, aqui eu queria trazer, bem rapidamente, três nomes, né, atuais que pensam muito a ciência, a produção do conhecimento, para questionar um pouco esses lugares, espaço comum, né? O Bruno Latour, a Donna Haraway e depois a Sandra Harding, né? Essas duas últimas ligadas à Universidade da Califórnia, duas grandes cientistas feministas, né? Mas o Bruno Latour, ele vai, enfim, é um filósofo muito importante, ele vai investir muito na ideia de que conhecimento científico é ação, né? Science in action, né? Ele vai dizer assim, olha, a ciência ela não é produto de lampejo isolado. Esquece isso, não existe isso, né? A ciência ela é feita de rede, e não só de rede de cientistas, mas também de instrumentação técnica, né? São redes sociotécnicas que são operadas por humanos e não humanos, microscópios, aparelhos de pesquisa, né? Que produzem gráficos, amostras, protocolos. É essa junção entre o trabalho humano e não humano por meio de redes de produção científica que produzem conhecimento e postulados sobre a realidade, né? E isso atua junto, né? Agora,
Quando o experimento está pronto e vem lá o grande postulado, a grande verdade sobre a ciência, a impressão que a gente tem é que tudo isso é apagado, né? Mas quando na verdade ciência se constrói por meio de muita controvérsia, de muita negociação, de debate, de experimentos que falham, né? De pessoas que disputam crédito, de laboratórios disputando quem é que chega primeiro numa determinada conclusão, e que a ciência é exatamente esse espaço do confronto, do conflito, né? E deixar claro que ela é formada dessa maneira torna a ciência mais ética, né? Porque no final das contas, a descoberta científica não vem de algo neutro, né? Não vem desse olhar de Deus para cima para baixo que é capaz de arrancar uma verdade da realidade, né? Produzir ciência é muitas vezes, o Bruno Latour vai dizer isso muito, muito claramente, é uma atitude política, significa construir aliados, né? Você tem que ter pessoas ao seu lado, você tem que ter dados, você tem que ter agências financiadoras, tem que ter dinheiro para equipamento, né? Ou seja, no final das contas, o que uma pesquisa científica faz é traduzir um monte de interesse dentro da lógica de um percurso que vai começando a se tornar comum, né? Então, longe do gênio ou do lampejo, né, a ciência é um trabalho de aliados, de objetos técnicos científicos, de redes de construção desse conhecimento. É legal porque isso situa a ciência dentro de uma lógica de trabalho coletivo, né, e não dentro da lógica do gênio individual, né? Além do Bruno Latour, eu queria trazer aqui para a nossa discussão uma outra pessoa muito importante, que é a dona Haraway, né? Ela vai dizer assim, olha, não existe conhecimento neutro na ciência. Cara, todo conhecimento ele é situado, né? Ele sempre vai ser corporificado, não só por tecnologias, mas também por linguagem. E essa ideia de que a ciência olha de cima para baixo, né, com um olhar onisciente, desincorporado, como uma espécie de Deus observando a humanidade, é uma grande besteira, né? Quer ser um cientista interessante? Defina o lugar da onde você fala, né? Deixe claro quais são suas premissas teórico-metodológicas, éticas, diga de onde você está partindo, para que daí você possa dizer que o conhecimento que você está produzindo ele é um conhecimento situado, né? O que ela vai chamar de situated knowledge. O cientista ele tem um papel ético-político, né? Ele tem que assumir posição, ele tem que explicar quais são as suas alianças. Então, eu consegui chegar a esse resultado por meio disso, 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 dialogando com tal e tal pessoa, a partir de tal instrumentação, tal objeto. Quer dizer, assuma o percurso da ciência, não se coloque como gênio, né? No final das contas, é isso. É muito importante que você explicite quais são as suas alianças técnico-políticas, suas agências fomentadoras, quais são suas espécies, modelos, porque no final das contas, esse cientista também tem que prestar contas, né? E uma das coisas que é interessante, que surge dessa discussão que ela propõe, é o quanto, por exemplo, a ciência da primatologia vai passar por um grande processo de reconstrução na década de 60 e 70, porque cientistas mulheres ingressaram no campo, né? Até então, a primatologia, o estudo dos primatas, era dominado por homens brancos, que sempre estavam muito preocupados com o desenvolvimento dos machos, né? E desse comportamento do macho alfa, né, desse macho líder dominante, e sempre enxergando enfim, as espécies de primatas fêmeas, né, enfim, as primatas fêmeas, como maternais ou passivas. Foi preciso entrar mulheres na primatologia para que o foco de preocupação de pesquisa não fosse o macho alfa, mas sim as fêmeas, né? E isso mudou completamente a narrativa sobre a primatologia, né? Mostrando que entre as mulheres, né, entre as fêmeas primatas, existia uma grande complexidade social, que muitas vezes a escolha do parceiro sexual era determinada pelas mulheres, né, pelas fêmeas, e não pelos machos, né? O quanto as fêmeas, por exemplo, orangotangos, tinham um papel definitivo na organização social. Isso nunca seria problema de pesquisa para um homem branco, né? Foi para mulheres quando elas entraram na primatologia. O que isso prova para a gente, né? Que a ciência não é neutra, que a ciência ela é feita de um ponto de vista situado. É isso que a dona Harry está defendendo, né? Não só ela, né? Também a Sandra Harding, que é a companheira dela na Universidade da Califórnia, né? E ela vai dizer, olha, é isso, né? A ciência ganha mais objetividade, a ciência ganha mais força quando ela reconhece os seus valores, né? Quando ela reconhece sua posição social e vai falar especialmente de pontos de vistas marginalizados, né? Então, o que a Sandra Harding vai dizer, a gente precisa começar a pensar uma ciência que seja um pouco diferente dessa ciência branca europeia pautada nesse sujeito universal masculino branco do iluminismo europeu, né? Então ela vai criar o que a gente chama de standpoint of view, né? A teoria do ponto de vista. É... Cara, dê dinheiro na mão de grupos de cientistas negros, indígenas, de mulheres e permita que eles desenvolvam pesquisa, né? O que a gente vai perceber, além dessas pesquisas denunciarem o caráter opressor de como a ciência vem sendo produzida, talvez a gente encontre descobertas interessantíssimas que não seriam possíveis fora dessa lógica, né? Então comece pela experiência de grupos excluídos e veja como essas experiências vão revelar
as verdades do centro, né? Por isso que ela sempre vai dizer, e isso é muito importante, isso é uma discussão muito importante na ciência atual, né? Ciência tem que ter autorreferenciamento crítico. Quem fala, de onde fala, com quais interesses, né? Porque se pesquisa o que se está pesquisando, né? A quem interessa a construção desse tipo de conhecimento. Desvende essas redes, né, de poder e você vai entender por que conhecimento científico é financiado ou não dentro do nosso país ou de qualquer outro lugar, né? Acho que isso é muito interessante, ajuda a quebrar um pouco essa ideia do gênio científico, né? Agora, como esse é um curso voltado para a educação, né? A nossa pós chama Educação em Ciências e Matemática. O que eu queria fazer nesse último slide da aula é pensar um pouquinho o quanto esse debate, né, que começou lá atrás sobre mulheres, sobre gênero e veio atravessando até aqui a história da ciência, quais são os impactos que isso tem na sala de aula, para você pensar, por exemplo, uma aula de biologia, uma aula de ciências no ensino fundamental, né? E aí eu queria elencar algumas coisas que eu acho que é importante para a gente pensar, né? Quando a gente pensa ou passa por todo esse debate, que vai ser aprofundado nas leituras que eu vou sugerir, o que a gente percebe? Se você leva em consideração tudo isso, você passa a dentro da sala de aula trocar a figura do herói pela ideia da ciência como processo, né? Isso é muito importante. Não existem gênios isolados. O que existe é um processo de construção do conhecimento, formado por equipamentos, por equipes, por controvérsias, por silenciamentos, por roubos, eventualmente, por revistas, por políticas de financiamento, né? Por que que isso é legal? Porque dentro de uma aula de ciências ou de uma aula, enfim, né, de biologia ou de qualquer outra coisa vinculada a isso, a gente pode pedir que os alunos estejam sempre atentos a assumir posições, né? Que ao estudar alguma coisa, ao estudar um determinado objeto, que eles identifiquem sempre, né? Da onde está saindo essa informação, quem é que está falando, a partir de qual mediação, né? E que eles também comecem a prestar atenção que todo conhecimento ele é produzido não apenas pelos cientistas, mas por técnicos, por programadores, por laboratoristas, por colaboradores, né? E aí, no final das contas, por que que eu acho isso muito interessante? Porque a gente começa a trabalhar com a noção de evidência reflexiva, né? O que que é isso? A gente pode incluir nas nossas aulas e construir junto com os alunos uma espécie de mini protocolo, vou chamar aqui, de validade científica, para cada atividade, para cada grupo de conhecimento que a gente vai construir em sala de aula, né? Ou seja, estou afirmando uma coisa, estou estudando uma coisa, de onde vêm os dados, né? Quem é que ficou de fora quando esses dados foram produzidos, né? Quais instrumentos, discursos, redes de colaboração tornam esse resultado possível, né? E o mais importante, se eu mudar o experimento ou ponto de vista, a conclusão muda? Cara, são quatro perguntas que desestabilizam essa noção de um conhecimento hegemônico, mas que ajudam a produzir diversidade. E isso é fundamental para uma sala de aula, né? Pelo menos a maneira como eu penso. Na história, isso é potencialmente transformador. Eu falo como professor de história, né? Mas eu acho que isso pode ser potencialmente transformador para aula de matemática, para aula de ciências, para aula de biologia, para aula de química e por aí vai, né? Eu acho que a ideia era um pouco discutir isso com vocês hoje, né? É claro que essa foi uma aula panorâmica, pensando essas questões. Agora, o meu próximo passo é colocar aqui no ambiente do Moodle algumas leituras obrigatórias que aprofundam esse debate para que a gente possa seguir caminhando no curso, né? Acho que é isso, já falei bastante. Termino por aqui a minha aula. Deixo um abraço, a todos vocês. Bons estudos. Nos vemos em breve no encontro presencial que vai acontecer dia 20 e alguma coisa de setembro, né? Eu acho que o último final de semana de setembro, né? É isso, pessoal. Um forte abraço. Fiquem bem.